Senhoras e senhores, eu quero primeiramente agradecer o carinho desta conferência. Me receberam ali fora, essa equipe toda bonita de verde, amarelo e preto. Botaram um tapete vermelho. Eu queria sair pela tangente, mas eles não deixaram. Muito obrigado pelo carinho. É assim que deve ser tratado homens de Deus. Faça isso sempre, porque isso nos inspira. Não tem nada melhor do que a pessoa se sentir acariciada pelo carinho da igreja. O pregador leva uma vida solitária. Embora a gente viva entre multidões, a gente termina todo dia sozinho. Sozinho mesmo. Os quartos de hotéis às vezes são um transtorno. Parece uma prisão, parece uma ilha de Patmos. Mas eu não estou reclamando. Quem colocou a mão na obra não pode olhar para trás. Não é verdade? E já que esse é um encontro de líderes, eu não sei se você está preparado para ouvir o que eu tenho para falar agora. Eu sei que algumas pessoas depois desta manhã vão desistir da chamada que tem. Vão pegar a sua enxada e aposentá-la. Vão pegar a sua Bíblia e deixar ela lá na estante apenas como um símbolo de algo que um dia foi para ele uma inspiração. Em compensação, outros vão sair daqui nesta manhã com tanta certeza da sua chamada que não vão nem para casa, vão passar num terreiro de macumba antes. Pastor, para quê? Para fazer um trabalho? Não, só para debochar na cara do diabo e dizer para ele que a sua chamada veio do céu. Só quem tem uma vocação divina faz barulho inteiro para o inferno escutar. Perfeito. Como eu e o pastor Agamenon somos malucos, eu vou pregar em 3 cultos, né, pastor? Você vai ter que me aguentar 3 vezes hoje. Ah, Jesus. Então eu vou começar agora devagarinho, tá bom? Agora de manhã eu vou falar sobre o vinagre. De tarde eu falo sobre a água. E de noite eu dou um vinho para você beber. Perfeito? Olhe para o seu irmão e diga para ele: está preparado para o vinagre? Então aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Eu li Deuteronômio 34, um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Um texto tão triste que eu tenho que pregar ele em dó menor aqui. Um texto que parece que o Senhor que fez os céus e a terra é injusto. Um texto que vai dar dor nas suas almas, vai fazer você ficar contraído de emoção. A história de um homem que, quando viveu na terra, foi maior e melhor do que todos os homens. Seu nome era Moisés. A história de Moisés é linda, cheia de altos e baixos. A vida dele inspirou tanta gente pelo mundo que acabou virando filme em Hollywood. A vida dele foi tão consagrada que os judeus até o dia de hoje, alguns batem no peito e dizem: não há profeta como ele, não se levantou ninguém depois dele. Aliás, a Bíblia Sagrada dá uma brecha para a gente quase crer nisso. E não houve nenhum homem na terra que tivesse tanta intimidade com Deus, com quem Deus falasse cara a cara. Moisés foi um desses seres que nasce de 1000 em 1000 anos, que era feito de carne e osso como eu e você, mas que tinha uma centelha divina dentro da alma dele, que fazia ele ficar gigante de vez em quando. A história dele é muito triste. Ele não começa a sofrer com 40 anos, quando ele descobre que é filho de uma judia. Ele não começa a sofrer aos 80 anos, quando ele vê a sarça ardendo. Ele não começa a sofrer com 120 anos, quando ele morreu. Ele começa a sofrer quando ele era apenas uma sementinha, quando ele foi plantado dentro do ventre da mãe dele. Naquela época, Faraó havia decretado uma lei marcial: ninguém do sexo masculino vai nascer entre os hebreus e viver. Ele foi oprimido no ventre da sua mãe, sofreu rejeições psicológicas, porque nenhuma mãe, nenhum pai queria ter um filho naquela época, porque sabia que se o menino nascesse, deveria morrer. Imagine você sendo gerado no ventre da sua mãe, e a sua mãe e o seu pai profeticamente colocando a mão na barriga, dizendo assim: vai ser uma bela menina, uma menina dos olhos cor de jabuticaba, da pele toda bronzeada e do cabelo alourado. Vai ser uma menina. Eu imagino a mãe e o pai profeticamente dizendo, para fugir da ira de Faraó: qual nome daremos a ela? Sara? Miriam 2? Que nome daremos a ela? Ruth? E de repente, 9 meses depois, não nasce uma menina.
nasce um menino. Nasceu numa fase tão desgraçada que, como o pai e a mãe esperavam vir uma menina, eles não tinham nome para colocar nele. Você já leu isso na Bíblia? Ele ficou 3 meses com a mãe e com o pai e ninguém colocou nome nele. Pergunte para a pessoa do seu lado, por quê? Por quê, pastor Agamenon? Por quê? Como é que um pai e uma mãe têm um bebezinho, que é a coisa mais esperada do casal, e não colocam o nome no filho? Antes dos meus filhos nascerem, nós já tínhamos dado 5 nomes para cada um deles. Acredito que com você foi assim também. Ele foi o único menino que nasceu no mundo e o pai e a mãe não tinham um nome para dar para ele. Por quê? Quer ouvir? Porque nem a mãe e o pai sabiam, ou melhor, acreditavam que ele iria nascer. Porque eles oraram 9 meses pedindo uma menina, porque se viesse menino ia morrer. Eles acreditavam que Deus iria ouvi-los, mas Deus não ouviu a oração deles, graças a Deus. Aí veio o menino, e como veio o menino, eles ficaram embasbacados. Para a menina já tinha um bercinho preparado, as roupinhas rosas, e ela iria dar continuidade na família. O menino teve que ser escondido. Sendo escondido, ele foi maltratado. Não podia chorar, porque se chorasse, alguém ouviria o choro de uma criança, soldados entrariam dentro da tenda, descobririam que o menino estava vivo. Não morreria só ele, morreria ele, os irmãos, o pai e a mãe. Imagine você uma criança, toda vez que resolve chorar, alguém vai e tapa a boca dela. O choro é a linguagem da criança, e só mãe interpreta o choro da criança. A mãe sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de dor, quando o choro é de birra. Mas ele não podia se expressar, porque quando chorava, alguém tapava a sua boca. Não bastasse isso, todo ser vivo precisa da luz do sol. Concorda comigo? Até as plantas, os animais. Os animais mais berrantes do universo estão nas profundezas do oceano. Seres esquisitos. Animais que quando passam lá no Planet Animal, naqueles canais por assinatura, ou no Discovery Channel, você olha e diz assim, meu Deus, são aberrações, são monstros. E a ciência explica, eles são deformados porque moram nas profundezas do mar. Lá não chega luz e não chega calor. Tudo que não tem luz e não tem calor, cresce deformado. Imagine ele, como criança, não podia tomar um banho de sol como eu e você tomamos quando criança, para que nós não tivéssemos aquela infecção na pele chamada tirícia. Imagine que ele não podia ver a luz do sol, ficava envolto em panos, trancado dentro da tenda. A mãe, com as suas entranhas dilaceradas, ainda tinha que ir trabalhar, fazer tijolos. Era escrava. O pai era escravo. A mãe e o pai deles eram o quê? Escravo come bem? Come carne assada? Bebe leite? Escravo come iguarias? Escravo come o quê? Pepino, cebola e alho. Uma mulher que trabalha o dia inteiro no sol, comendo pepino, cebola e alho, que tipo de leite ela vai ter para sua criança beber? O menino não tinha leite para beber. Eu imagino que as mamas de Joquebede eram murchas. Você já viu uma mãe querendo dar leite para o seu filho e ela não ter? Eu já. Eu passei pelo continente africano pregando lá por um bom tempo. Eu chorei muito, emagreci 8 quilos em 20 dias. De ver crianças na igreja desnutridas, com a barriga desse tamanho, pura pele e osso. E a mãe querendo dar leite para a criança e não ter, porque as suas mamas eram murchas e caídas, porque era mal alimentada. Agora imagine você, uma criança que não podia chorar, não podia ver a luz do sol. E eu não sei o que é que ele bebia, se era a mesma comida que a mãe tinha, uma espécie de lavagem. Por isso não colocaram o nome nele, porque sabiam que ele ia morrer. O círculo natural da existência dizia que ele ia morrer. Criança que não pode chorar, que não se alimenta direito e não vê o brilho do sol, ela vai definhar e morrer. Concorda comigo? Por isso ninguém colocou o nome nele. Para que você vai colocar nome numa coisa que você vai perder ela? O nome aliena a vida da pessoa sua. Quando você coloca nome em uma coisa, você passa a ser íntimo e passa a ter saudades. Quando você não sabe o nome da pessoa, isso passa pela sua vida e você acaba esquecendo. Esse menino não tinha nome porque a família não acreditava que ele viveria.
3 meses depois era para ele estar definhando e morrendo. Aí entra a intervenção daquele que fez os céus e a terra. A Bíblia diz: e 3 meses depois, o menino está bonito, forte, formoso, sorridente, fazendo barulho, gritando, chorando, nhé, voar, sniff, sei lá o que criança faz. Eu sei que ninguém conseguia segurar ele. E a mãe olha e diz: por que ele não morre? E o pai diz: olha, nós servimos a um Deus que ele tem poder dos céus e na terra, e que quando ele quer, as coisas saem do jeito que ele quer. Três meses depois, o pai tinha vontade de sair mostrando para todo mundo: olha meu filho, lindo, forte, mas não podia. Um dia de noite eles chegam do trabalho cansados, um senta de frente do outro, estão lá mexendo no pepino e na cebola, um candelabro aceso dentro da tenda, refletindo a imagem deles na parede, fazendo tremeluzir as sombras. A mãe não consegue comer, o pai também não, as lágrimas estão misturando com a comida, e os dois têm que tomar uma decisão. E a decisão é essa. Eu imagino o marido puxando a conversa: Joquebede, é ele ou a gente? Mas Zanrão, ele é tão bonitinho. É bonitinho, mas não podia ter nascido. Ele está crescendo, não tem mais como segurar esse menino. Vão descobrir que ele está aqui. Temos que escolher entre ele e entre os outros 2 filhos. Ou morre ele agora, ou morre todo mundo depois. Já pensou você, pai, ter que escolher um filho entre os 3 para morrer ou para viver? Uma situação macabra. Eles têm um consenso. O bebezinho é mais novo. Fazem um cesto, colocam ele nas águas do rio Nilo, porque era assim que as egípcias faziam quando queriam sacrificar aos deuses e aplacar a ira deles. Joquebede faz exatamente o que as egípcias faziam. Pega o seu filho e coloca dentro de um cesto, porque eles tinham outras opções. Podiam afogar a criança dentro de um balde. Podiam pegar uma faca e degolar o pescoço dela, porque o pescoço era fininho, morreria rápido. Poderiam sufocar o menino, mas ninguém tinha coragem. Então preferem jogar ele nas águas do rio. E quando ele é jogado nas águas do rio, eu disse rio, eu não disse lagoa, eu não disse córrego, eu não disse uma banheira, eu disse um rio. Rio Nilo, rio respeitado, rio com centenas de quilômetros de extensão, berço de todos os monstros chamados leviatãs. Pergunte ao seu irmão se ele sabe o que é um leviatã. Sabe o que é um leviatã? É um crocodilo, um jacaré de 3 metros, cuja boca aberta pode abraçar um homem em fase adulta. Imagine você um cestinho andando dentro da margem dos rios, entrando pelo leito, pelas corredeiras, crocodilos em volta do cesto, e dentro do cesto tem uma coisinha desse tamanho, olhando para o céu e dizendo: dadá, gugu. Demônios olham para aquela criança que está viva, e como não havia celular naquela época, eles usam demonecular. Um demônio vai falando para o outro até chegar no inferno. Chega no inferno a notícia, e chega no ouvido de Satanás: ó, um menino dos hebreus escapou da morte, ele está dentro das águas do rio. Eu imagino o diabo dizendo: poxa, será que vocês não conseguem matar um bebê? Se está nas águas do rio, afogue ele. Se o diabo não poupou Jesus quando estava dormindo na polpa do barco e tentou matar ele, imagine se seria respeitar um bebê. Agora pergunte para mim, por que o cestinho não afundava? Pergunta. Eu só falo se você perguntar de novo. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Escute, aquele menino não nasceu porque a mãe e o pai queriam. Aquele menino nasceu porque Deus queria que ele nascesse. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui, na sua história atual. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu porque o método contraceptivo do seu pai e da sua mãe fracassaram. Você não nasceu porque o aborto foi mal feito e você conseguiu sobreviver. Você não nasceu simplesmente porque alguém disse: não mate, senão você vai para o inferno. Não. Você nasceu porque alguém lá em cima queria que você nascesse. Seu pai e sua mãe podem ter te rejeitado. Eu não sei qual foi o nome que deram para você quando você era um bebê. Para mim, o nome que meu pai me deu era problema, porque era um adultério. Quando minha mãe engravidou, ele fez a minha mãe me abortar. E ela tentou 3 vezes.
E ela era mestre em abortar bebês. Ela já havia matado mais de 150 bebês de outras mulheres na cidade. Ela tinha uma profissão macabra. E ela foi para o hospital 3 vezes sangrando muito. E na última vez o doutor disse: moça, não tente abortar mais essa criança, por 2 motivos. Primeiro, ela não quer morrer, porque é a 3ª vez que você traz ele aqui sangrando. Eu fiz aqui agora um exame, ele está com a cabecinha toda machucada, respirando com dificuldade aí dentro. Ele está quase morrendo, mas não morre. Ele não quer morrer. E segundo, do tamanho que ele está, se você tentar matar ele agora, além de morrer ele, morre você junto. A escolha é sua. Quando minha mãe disse isso para o meu pai disse: olha, então você vai perder tudo que tem, eu não vou te ajudar mais, porque isso vai trazer uma desgraça sobre a minha família. Um dia, no estado de surto, minha mãe começou a esmurrar a barriga dela e dizer: por que eu não mato essa desgraça que está dentro de mim? Ninguém na minha casa era crente, mas não precisa ser crente para saber quando o milagre está acontecendo. Minhas tias seguraram a minha mãe e disseram: se esse não morre, é porque alguém lá em cima quer que ele viva. E a vontade de Deus é soberana. Aleluia. O meu pai me via como um veículo de destruir o casamento, o futuro dele e o nome que ele tinha na cidade. Como é que o seu pai e a sua mãe te viam quando você nasceu? Um bebezinho que nasceu fora do tempo, prematuro, nasceu carregado de doenças. Quantos meses você ficou dentro de uma estufa? Por favor, me lembre. Trate agora de lembrar daquelas conversas horríveis que nós temos todo final de ano em casa, quando a família reúne e começa a falar do passado. Lembra da sua mãe dizendo assim: olha, quando você era um bebezinho, você teve uma pneumonia dupla. Quando você era bebê, você era assim, assim, assado. Você teve um retardamento mental. Você caiu dentro de uma cisterna. O carro quase te atropelou. Você quase morreu afogado. Você quase isso. O que a nossa família chama de sorte, eu chamo de proteção. Porque a sua família diz assim: você é a obra do acaso. Eu digo que eu sou projeto de Deus. Meu pai e minha mãe foram apenas mordomos para cuidar da minha vida. O meu dono está acima das nuvens, assentado em um alto e sublime trono. E nesta manhã ele mandou eu vir aqui dizer só isso para você: você não é um verme, você não é um lixo, como as pessoas falaram para você. Você não nasceu para ser só um pedaço de carne que ia passar por esta vida sofrendo na área amorosa, sofrendo de forma financeira, nunca se estabelecendo na existência. Não, você é muito mais do que isso que está aí agora. Eu aqui vejo só carne e osso, mas quando Deus olha aqui para esta manhã, Ele não vê carne e osso, Ele vê brasas de fogo tiradas do seu altar para impactar o estado da Bahia. Quem acredita no que eu estou dizendo, por gentileza, dê um grito para que esses demônios que te atormentam batam em retirada agora. A sua história não foi escrita na terra, a sua história foi escrita no céu. Os capítulos da minha vida e da sua vida são construídos diariamente pela mão de Deus. Então com isso eu descubro uma equação que fez mudar a minha vida. O que não acontece amando de Deus na minha história, acontece com a permissão dele. O diabo não pode ir tocando em você de qualquer maneira. Como muitas pessoas dizem: ah, você está carregando uma maldição da sua família, vá para os quintos dos infernos. Eu tenho uma outra palavra para você aqui. Na minha vida e na sua, o diabo não pode enfiar o dedo. Na minha vida e na sua, ele não pode ir chegando e levando qualquer um, não. Para falar, para tocar em mim, você tem que falar com Deus primeiro. E quando Deus olha para você e olha para o diabo, se Deus falar assim: pode ir e tocar, é porque Deus sabe que você vai dar conta do negócio. E ainda que você não dê conta de lutar no momento, ainda que você perca os filhos, a riqueza, fique leproso, a sua mulher vai embora, ainda que você fique só com um caco de telha sentado nas cinzas, a hora que você se levantar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, acabou, a história muda. Você tem 2 opções depois deste seminário: voltar para casa só dizer: poxa, eu ouvi tantas palavras bonitas, tantos oradores que sabem tão bem empregar os vernáculos. Você vai voltar para casa dizendo assim: eu não sou aquilo que eu penso que sou.
Eu sou muito mais do que aquilo que penso que sou. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora, se você pudesse ver o que Deus vê, porque Deus não vê só o presente, Ele carrega uma luneta telescópica do futuro. Todas as vezes que Deus vê você, Ele enxerga você lá na frente. Por que você acha que Deus não te matou ainda? Por que você acha que Deus não deixou você se arrebentar com a cara no muro? Você sabe o que eu estou falando. Você leva uma vida desregrada, está cheio de pecado, é um crente de duas faces. Na igreja é uma coisa, fora dela é outra. Você conhece a sua história melhor do que Deus. Você sabe o que eu estou dizendo, você sabe o que é que Deus pensa de você. Por que você acha que você não morreu ainda? Por que Deus não expôs você ao ridículo da terra ainda? Por que você acha que Deus suporta essa sua ranzinzice, essa sua chatice? Cá para nós, tem uns crentes, irmãos, que só Jesus dá vontade de quebrar o pescoço deles. Não é verdade? Não, olha aí do seu lado, você vai encontrar um agora. O cidadão não abre a boca nem para respirar. Vem para uma reunião como essa só para me desafiar. Sabe que eu sou do reteté, do grito, da graça. Ele senta na minha frente e trava a boca e fica mascando a desgraça de um chiclete ainda, só para me irritar. Ei, infeliz, eu não tenho medo de cara feia. Escute, a tua sorte é que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu já tinha te fulminado. Sabe por que Deus não te fulminou ainda? Pergunte para mim, por quê, pastor? Não ouvi direito. Me acorde, eu ainda estou dormindo. Porque Ele viu o futuro. E lá no futuro Ele sabe que você vai consertar. Lá no futuro Ele sabe que você vai melhorar. Se você acredita nisso, tire o pé do chão para adorar. Ei, esse menino sofreu tanto que depois de escapar do rio, ele foi parar dentro do palácio de Faraó. Pastor, mas morar no palácio é bom. É bom. Até você descobrir que toda a comida que você come no palácio, que toda a roupa que você veste dentro do palácio, que todo o luxo que você tem lá dentro, custou o sangue da sua mãe do seu pai, trabalhando debaixo do sol para sustentar a opulência do reino do egípcio. É bom morar dentro do palácio até descobrir que tudo que você tem lá de bom custou o sangue dos seus irmãos, que viveram uma vida de escravos por 430 anos numa terra maldita. Com 40 anos de idade ele descobre de onde vinha toda a riqueza. Ele se revolta. Ele tenta fazer justiça com as mãos. Mata um homem e sepulta ele na areia. De herdeiro do trono a assassino. Vai acompanhando a história dele. Fugiu do Egito para não ser preso. Passou 40 anos no deserto. A pele bonita e bronzeada do Egito, onde ele tomava banho em sais minerais. Tomava banho dentro da banheira de hidromassagem de Faraó. E tinha massagistas à sua disposição. Agora está negra e queimada pela pele do deserto, pelo sol do deserto. A barba cobriu seu rosto. Casa com uma moça, uma camponesa, filha de um homem que cuidava de ovelhas. E ele que teve faculdades no Egito, que sabia tudo de astronomia, agora passa a ser pastor de ovelhas. Ele tem 80 anos de idade. Quantos anos? É muito tempo. Um dia, pegue a geografia bíblica e você vai ficar louco como eu fiquei. Ele pega as ovelhas e vai pastorear as ovelhas em cima do monte. E eu comecei a pensar, mas monte não tem capim, não tem grama. O que Moisés vai fazer em cima do monte com ovelha? Posso dizer o que eu penso? Ele estava igual você, cansado do silêncio de Deus, cansado de olhar para trás e ver que a vida foi uma desgraça, e que nada do que ele fez parece ter tido sentido. Ele olhava para trás e só via tristeza. Ele conheceu a sua história do menino que foi rejeitado no ventre, que passou 3 meses sem nome, que caiu dentro das águas do rio, que foi criado pelo povo, que destruiu a sua família, a sua nação, que virou assassino, que virou sendo perseguido, que passou a ser
de doutor em algum tipo de matéria na Universidade do Egito, passou a ser pastor de ovelhas. Tem 80 anos de idade, a vida dele parece não ter sentido. Ele está em cima do monte para dar cabo na sua vida. Eu não duvido que ele tenha ido lá para se matar. Eu não duvido que debaixo da roupa de Moisés havia um cutelo, uma faca, desgostoso da existência. Porque todas as crises existenciais levam a pessoa a uma depressão. E a depressão leva a pessoa ao desejo de deixar de viver. Quando ele está lá em cima e as ovelhas lá perambulando pelo meio do monte, quando ele pega essa faca, imagina, quando ele olha para ela e começa a lembrar do seu passado, a vida passa como em uma tela de cinema, como está acontecendo com você agora. Uma vontade de chorar incontrolável vem, porque a vida de todos os seus amigos deram certo. Todo mundo na sua família acertou a mão, e só você que não. Você é o patinho feio da família. Você é a ovelha negra da história. Tanto é que precisou procurar apoio numa igreja evangélica. Deus levou ele no limite. E quando ele está lá no limite, antes dele fazer uma besteira, Deus olha e diz: está na hora de eu mostrar para ele porque é que ele nasceu. Na frente dele tem um capim seco, uma sarça, e levanta um fogo no meio da sarça. Quando ele olha para aquilo, ele acha que é uma visão do deserto. Ele enxuga os olhos, ele olha e a chama está lá, e a sarça não se derrete, não vira cinza. Quando ele percebe que aquilo não é visagem e nem visão, ele levanta para dar 2 passos para trás. Do meio da sarça sai uma voz, chama ele pelo nome e diz assim: Moisés, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Está preparado para dar um tapa na cara de Satanás hoje? Deus pode nunca ter falado com você, mas a hora que Ele resolver falar com você, Ele vai se mostrar tão íntimo de você, você vai se assustar, porque Ele vai te chamar pelo nome. Moisés tinha 80 anos, Deus nunca tinha falado com ele. O dia que Deus resolveu falar, Deus falou o nome dele: Moisés. Eu imagino Moisés, que o Senhor me conhece desde quando você era uma sementinha assim. Aleluia. É aqui que eu me emociono e aprendo com Davi. Davi orando um dia disse: Senhor, tu me sondas e me conheces desde que eu era pequeno e informe. Uma coisa pequena eu sei o que é, o meu celular é pequeno, mas ele tem forma. O que é uma coisa pequena e informe? É uma coisa que não tem aparência, está em processo de criação. Davi estava dizendo: o dia que meu pai amou a minha mãe, meu pai plantou sementes de vida dentro dela. Só que não plantou uma, nem duas. A ciência diz que um homem é capaz de plantar cerca de 40 milhões de sementes de vida, pequeno e informe. Vou lhe dizer uma coisa hoje, que é para você sair daqui crendo: você já nasceu campeão, irmão. Pastor, não pode, pastor, eu nasci doente. Pastor, você já nasceu campeão. Quando você nasceu, eu calculei o tamanho de uma semente masculina, um esperma, e calculei o tamanho que vai da entrada do corpo da mulher até o útero dela. Parece ser pequeno, um palmo, mas para o tamanho que você era, o gameta que você era como se você fosse um nadador e tivesse que nadar da praia do Rio de Janeiro até o Canal da Mancha na Europa e voltasse nadando por 3 vezes. Você nasceu e já nasceu dentro de uma maratona. E você não nadou contra 1 ou 2 ou 10, você nadou contra 40 milhões. E sabe o que eu acho mais lindo? Só você chegou lá. Só você chegou lá. Na natação pela vida, você passava por outro, olhava e podia ter nascido alguém melhor do que você. Podia ter nascido alguém mais alto, mais bonito, mais importante. Podia ter nascido alguém que seria presidente da república.
Poderia ter nascido alguém que seria um grande estadista. Deus olhou para você lá dentro e viu que você seria chato, feio, cri-cri, ignorante, bruto. Mas Deus foi com a tua cara. Deus olhou e disse: não, quem vai nascer é você. Eu vou te dar uma ajudazinha, vai. Nasce você. Nasce você, porque eu sou um Deus que amo desafios. Eu gosto de pegar o que é lixo e transformar em luxo. Eu gosto de pegar aquilo que não é, para mostrar para todo mundo que eu pego aquilo que não é para ser. Eu gosto de pegar aquilo que não tem aparência para deixar belo e bonito. Deus é mestre em pegar gente que não valia nada e colocar na mão deles a chave do universo. Você é a melhor coisa que nasceu nesta terra. Por favor, abra a mão direita. Só quem acredita. Os derrotados não precisam fazer isso. Só quem nasceu com a faixa de campeão no peito, abre a mão direita. Bate no peito, bate até fazer barulho. Bate. Levante a cabeça, olhe por cima dos ombros para esse irmão que está do seu lado aí. Diga para ele: eu não sei você, cidadão. Não, grita no ouvido dele, diga: eu não sei você, que fica aí com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Diga: eu sou diferente. Eu já nasci com a faixa de campeão aqui no peito. Eu nasci para a vitória. Só quem nasceu para a vitória adora. Amém? Agora escute. Existem homens e homens, mulheres e mulheres. Alguns nasceram apenas para ser influenciados. Outros nasceram para influenciar. Uns nasceram para ser seguidores. Outros nasceram para ser seguidos. Uns nasceram para compor a história da humanidade. Outros para mudar a história da humanidade. O segundo grupo sempre sofrerá. Eu não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus de sucesso, que não traga no seu corpo, pastor Agamenon, as cicatrizes das dores, da rejeição, do sofrimento, da angústia, da solidão. Quando eu leio a história de Moisés, eu me emociono. É claro que eu amo ver as partes boas. Quem é que não queria ser como ele? Já pensou você dar conselhos para Deus e Deus parar, ouvir e falar: você tem razão? Você já parou para entender isso? Deus fala: Moisés, eu vou destruir todo mundo. Moisés fala: Senhor, se eu fosse o Senhor, eu não fazia isso. Se o Senhor matar, o que as pessoas vão dizer? Deus coça a cabeça e diz: você tem razão, vou destruir mais ninguém não. Obrigado, Moisés, você me deu um bom conselho. Ei, a criatura dando conselho para o Criador. Ele era tão simples que tudo na mão dele virava arma. O povo estava brigando lá embaixo. Quando ele levantava as mãos dele, lembra quando você era criança e assistia aqueles filmes japoneses do Jaspion, Spectreman, robô gigante? Quando ele estendia a mão assim, saía raios. Moisés tinha um negócio desse. O povo estava brigando. Quando ele levantava a mão, o povo vencia a batalha. Quando ele abaixava, o povo perdia. Teve alguém que vinha levantar os braços dele, saía alguma coisa da mão dele. Era um homem anormal. Deus disse: ninguém me vê e vive. Um dia ele subiu no monte. Quando Deus acabou de dar para ele as revelações, o Senhor disse: pode descer. Ele disse: desço nada. Desce. Não desço. Eu só desço se eu te ver. Mas quem me vê morre, Moisés. Depois o Senhor me ressuscita. Eu só quero descer daqui depois que eu te ver. Aí, como uma criança birrenta, ele fica lá batendo o pé. Eu só saio daqui depois que eu te ver. Só saio daqui depois que eu te ver. Deus olhou: tá bom, menino, só que você vai me ver de costa. Ele disse: não tem problema, o que importa é que eu te veja. Ele viu Deus de costa. Quando ele desceu do monte, ninguém conseguiu olhar para ele, porque a glória que estava em Deus passou para ele. Ele ficou tão perto de Deus que ficou parecido com Deus.
Já imaginou um homem desse? É linda essas histórias, olha. Mas o último capítulo da vida dele é triste. Pegou o lenço aí? Quem tem lenço aí? Deixa eu ver. Levante o lenço, levante. Fala para o seu irmão, aprenda a trazer lenço para os cultos, viu? Toalhinha, pode se serve. Olhe para cá. O último dia da vida dele na terra. Ele tem 120 anos. Ele acorda de manhãzinha, às 6 da manhã. Eu acredito que ele acordava antes de todo mundo, para ir lá na porta da tenda e pegar o maná, que o maná caía do céu. E eles tinham horário para pegar, senão o maná apodrecia. Ele acorda para pegar o café da manhã, e quando ele sai na porta da tenda, ele escuta lá do céu uma voz assim: Moisés. Sim, senhor. Moisés, preciso conversar com você urgente. Pode falar, pai. Aí não, vem aqui para o meu escritório. Aí, senhor, aqui. Aí no cume do Pisga? Senhor, mas eu não sou mais o garotão de 80 anos que conseguia subir isso aqui em 6 horas. Vou demorar umas 8 horas. Sem problema, Moisés, eu te espero, vem. Senhor, posso levar Josué comigo? Não. Posso levar Ur comigo? Não. É uma conversa particular, só nós dois. Ele sobe o monte. Cada vez que ele vai subindo, ele vai olhando para trás e vai vendo as barraquinhas ficando para trás. As 12 tribos esparramadas, Carlos. Ele vai olhando pela última vez. Os filhos que ele gerou. Quando ele chega lá em cima do monte, o vento está soprando. Vento mexendo na cabeleira, na barba dele, ele se segurando sobre o seu cajado e dizendo: Pai, cheguei. E a Shekinah vem por cima dele, o carro de Deus. Tudo bem, Moisés? Vou levando, pai. Isso parece que está triste, filho. O que o senhor queria? 40 anos no deserto. Estou me sentindo sozinho. Sozinho, filho. Você tem quase 3 milhões de pessoas ao seu lado. Pai, eu já enterrei minha irmã. Já enterrei meu irmão. Enterrei meus amigos. Dos que saíram do Egito comigo, só tem 2 aqui, Josué e Caleb. Eu me sinto fracassado, porque todo mundo morreu no meio do deserto. E essa terra, pai, que eu não acho ela nunca. Moisés, tem uma notícia boa para você hoje. Que é, senhor? Olha para frente e me diga o que você vê. Só estou vendo nuvens, senhor, porque o monte é muito alto. Ô Moisés, desculpe, vou limpar as nuvens. Sai nuvem para cá, sai nuvem para lá. E agora, o que você vê, Moisés? Só um minutinho, senhor. Senhor, eu estou vendo uma terra. Detalha ela para mim, Moisés. Uma terra plana, verde, cachoeiras, lagos, planícies, pomares, plantações. Que terra linda, Senhor. Eu nunca vi uma terra assim. Que terra é essa, Senhor? Me diga você, Moisés. Eu não sei, Senhor. Essa região é nova para mim. Que terra é essa, Moisés? É a terra, Moisés. Senhor, não brinca comigo. Eu tenho 120 anos. Eu posso ter um colapso aqui. Meu coração pode pifar. Não brinca, eu sou um velhinho, pai. Que terra é essa? É a terra, Moisés. O coração do velhinho dispara. A boca seca. Os olhos marejam. Lágrimas. Pai, não brinca. É a terra. É a terra da promessa. É a terra que o Senhor falou para Abraão, Isaac e Jacó. É a terra, Moisés. O sorriso vai nascendo nos lábios dele. Pai, obrigado. O Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Pai, dá licença, eu preciso descer. São 8 horas para descer. Eu tenho que descer e preparar todo mundo
que eu vou pedir para os levitas vestirem roupinha branca, os sacerdotes prepararem uma buzina para tocarem a trombeta, os soldados para polirem as espadas, as mulheres prepararem uma dança, como aprenderam com a minha irmã, quando atravessaram o Mar Vermelho. Pai, eu preciso de um hino. Pai, o que o senhor acha daquele hino que Miriam ensinou a gente lá na beira do rio, do Mar Vermelho, aquele só o Senhor é Deus? É bonito aquele hino? Posso preparar o povo? Posso descer, Senhor? E o Senhor: não, Moisés, ainda não. Por que, Senhor? Calma, Moisés, você passou 40 anos, fica um pouquinho comigo. O que você vai fazer na terra, Moisés? O que você vai fazer quando chegar lá? Eu imagino Moisés dizendo: Senhor, eu lutei por essa terra, eu vou escolher um lugarzinho, mandar fazer uma casa para mim, vou pegar os artífices de Israel, mandar eles fazerem uma cadeirinha de balanço, pegar os meus netinhos, arrumar uma vara de pescar, quero ir naquele rio, naquela lagoa, pescar bastante, quero ver os meus filhos se darem bem na vida, os meus netos crescerem, e eu, Senhor, curtir todos os amigos que os velhos têm: artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, bico de papagaio. Posso descer, Senhor? Não, Moisés. Abra um parênteses. Quando você fica muito íntimo de uma pessoa, você sabe tudo que ela pensa. Você sabe o que significa o silêncio dela. Você sabe quando ela está mentindo, quando ela está omitindo. Moisés conhecia Deus há muito tempo. Ele sabia que tinha alguma coisa errada. Senhor, posso descer? Não, Moisés. Moisés, sim, Senhor. Abra os braços. Já abri, Senhor. Fecha os olhos. Já fechei, Senhor. E agora? Moisés, a mão de Deus sai do céu, atravessa a nuvem e aponta para o coração dele. Moisés, sim, Senhor. Morre! Imagina Moisés abrindo o olho e dizendo: Senhor. E morreu Moisés. Há um dia de ver o seu sonho realizado. Morreu Moisés com a visão do milagre, mas não pôde experimentar o milagre. Feche seus olhos. Eu estava ali naquela salinha que me colocaram, e o Senhor falou essa mensagem para mim. Falou: filho, tem muita gente ali embaixo que já esteve há um dia da bênção, chegou a contemplar o milagre, faculdade, da empresa, do casamento, do ministério, mas há um dia antes de conquistar, perderam tudo. Eu não deixei eles conquistarem. Tem gente decepcionada comigo, filho. Explica para eles que o sonho deles é um, o meu sonho é outro. Quando eu fecho uma porta, não é porque eu sou ruim, é porque eu enxergo o futuro. Quando eu não deixo acontecer aquilo que eles queriam que acontecesse, não é que eu estou punindo porque eles estão em pecado, é porque eu sei o que é melhor para eles. Fala para eles não ficarem bravos comigo não, filho. Faz parte da vida. Nem todos os sonhos vão se realizar. Eu não pregaria uma mensagem dessa para a igreja, pastores, mas para líderes eu prego. Que vocês vão ter que esperar e experimentar isso na vida. Vai ter dia no seu ministério que você vai se sentir sozinho, leproso, que você vai pregar e nada vai acontecer, que você vai orar e Jesus não vai responder a sua oração, que você vai entrar numa disputa, numa palavra e vai perder, que você vai orar pelo filho de todo mundo e o filho de todo mundo ser curado, e o seu vai permanecer doente em casa. Vai ter dias na sua vida que você vai ver Deus levantar o castelo de todo mundo por quem você orou, e o seu desmoronar. E
é nessa hora que Deus percebe se você vale ou não vale a pena todo o investimento que deu na sua vida. Aramassuri de Candará. Por que Deus fica em silêncio? Olhe para mim. Por que às vezes que a gente mais precisa dele, parece que ele se esconde da gente? Por quê? A vida da gente é cheia de porquê. Por que se a gente dizima a oferta e você está desempregado? Por que você subiu o monte, chorou, jejuou pela família dos outros e Jesus ouviu e a sua está destruída? Tem coisas na vida que nós nunca vamos ter resposta. Às vezes parece que Deus é injusto, mas não é. A vida de quem tem uma chamada, ela é cercada por calabouços, cisternas, humilhações, palavras malditas, calúnias. Faz parte da história. Quem não passa por isso não pode enfrentar do outro lado o gozo da vitória. Tenha caráter hoje, tenha hombridade, suporta. Está caído no chão, tenta levantar, sacode a poeira, dá a volta por cima e tenta de novo. Pastor, eu fui, pastor, mas eu bati com a cara no muro e caí. Pelo menos você foi. Jesus tinha 12 discípulos. No dia que ele andou no meio da tempestade, só um teve coragem de pular nas águas. Andou com Jesus, ele afundou. Quando entrou dentro do barco, estão enxugando ele. Os outros disseram: é por isso que eu não pulei nas águas. Todo mundo debochando. Pedro, toda vida, quando alguém lembrar dessa história, vai lembrar que você é o homem bully, o homem de pouca fé. Toda vez que alguém lembrar da história de você no mar com Jesus, vão lembrar que você afundou. Imagina o Pedro olhando para ele: vão lembrar que eu afundei. Mas na história do mundo, quando lembrarem de alguém que pisou nas águas e as águas pareciam asfalto, só 2 homens fizeram isso: Jesus e eu. Escute, eu afundei, mas eu andei. Vocês vão só ficar imaginando como é pisar na água e sentir ela dura. Eu experimentei. Afundei, mas eu fui. É melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor ir, bater com a cara no muro, se arrebentar todo e voltar, do que passar a vida inteira perguntando como teria sido se eu tivesse ido. É melhor chegar na porta da terra prometida, olhar ela com os olhos, do que ter morrido no meio do deserto como todo mundo morreu. O sonho de Deus é maior e melhor do que o seu. Deus não é injusto. Ele apenas está numa sintonia diferente. Ele sente diferente, ele enxerga diferente. Eu já estou terminando. Quando eu era criança na igreja, garota, adolescente, eu passei por uma experiência que ela me perturbou muito. Tinha uma irmã na minha igreja, mais baixinha um pouquinho, chamava irmã Sebastiana. Uma velhinha, uma mulher santa, mãe de um monte de filhos. Todos os filhos se desviaram, só um ficou, chamava Enoque. Enoque era meu amigo, meu companheiro de oração, de vigília. E toda vez que a gente chegava na casa dele, a irmã Sebastiana, velha, analfabeta, sem dentes, dava um sorriso desdentado e dizia: está firme com Jesus? Estamos sim. Ela fazia um bolinho de chuva, um cafezinho pra gente, sempre com carinho. Ela casou com um homem tão desgraçado
que o infeliz fundou a igreja na cidade e anos depois queimou a Bíblia. Ué, apostatou da fé, arrumou um monte de amantes. E a irmã Sebastiana sabia tudo isso e suportava. Um dia Jesus deu um presente para ela. Pergunta para mim o que? Um câncer. O marido adúltero, desgraçado, tinha saúde. E ela, uma mulher de Deus, de oração, pegou um câncer que destruiu ela inteirinha. Nos últimos dias de vida dela, um dia fomos eu e Enoque dentro do hospital para visitá-la. Quando Enoque viu a situação da mãe dele, ele não aguentou, ele saiu de lá de dentro. Ela estava tão velha, tão magrinha, não tinha veias no corpo para tomar soro, eles davam soro no dedo do pé. A enfermeira cuidando dela disse assim: essa mulher aqui sente dores que nenhum de nós aguentaria. E um detalhe, ela não grita. Ela não grita. Eu olhei para a irmã Sebastiana e lembrei dela de pé, fazendo bolinho de chuva. Aquilo me deu uma angústia, me deu uma revolta. Eu levantei minha mão por cima dela, fiz uma oração em silêncio para não acordar ela. Quando eu estou orando, eu escutei um gemido, eu abri o olho, era ela. Ela deu um gemidozinho bem leve. Ela olhou para mim e disse: Marquinhos, é você? Eu disse: sou eu, irmã Sebastiana. Eu dei um sorriso. No meio de sorriso, ela fechou o olho, como se estivesse sentindo muita dor. E eu disse: está tudo bem, irmã Sebastiana? Eu disse: com Jesus vai tudo bem. Ela olhou para mim e disse: cadê o Enoque? Eu disse: o Enoque está ali visitando outras pessoas no quarto. Ele está firme? Está firme, irmã Sebastiana. Vocês estão orando? Estamos orando. Estão indo na igreja? Vamos, sim, senhora. Estão orando? Estão indo para as campanhas? Estamos indo. Vocês estão fazendo consagração? Estamos. Não deixa Jesus por nada, viu? Lê a Bíblia todo dia. Eu fui lá para confortar ela, ela não deixava eu falar. Só ela que me confortava. Jesus é a única riqueza que a gente tem na vida, Marco. Nunca se afasta dele. De repente ela parou, deu outro gemidozinho. Foi: irmã Sebastiana, grita. Eu estava estudando na época. Justo naquela semana eu aprendi na escola que quando você grita, você manda uma mensagem para o cérebro, e o cérebro interrompe a dor por segundos, milésimos de segundos. É por isso que a gente grita quando sente dor. Quando a pessoa grita, já viu aquelas pessoas que lutam Kung Fu? Quando elas vão dar golpes em pedras, elas gritam muito alto. O grito interrompe a dor. Eu falei: irmã Sebastiana, grita. Grita, irmã Sebastiana. E ela fazia assim para mim: não posso. Falei: por que não? Ela disse: abaixa aqui. Coloquei o meu ouvido perto da boca dela e disse: está vendo aquela mulher ali do lado da cama, no hospital? Falei: sim. Se eu gritar, ela nunca vai acreditar no meu Deus. Ela está morrendo e está preocupada com os outros. Ela me vê orar todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Ela já brincou comigo e falou assim: cadê seu Deus, dona? Eu não tenho força para pregar para ela com a minha boca, Marco, mas ela sabe que eu sou crente. E se eu aguentar firme aqui, ela vai ver que vale a pena ser crente, porque o crente até na morte ele tem paz. Saí dali achando que eu não era crente, que eu não valia nada. Aleluia. Chegou um tempo na frente, ela morreu. Vamos no velório dela. Um velório muito simples, um caixão mais barato. As irmãs do círculo de oração lá, sou assembleiano. Todo muito simples, gente com a harpa cristã em volta da tumba, cantando um hino de despedida. Estou eu saindo pelo canto e o coveiro me chama no canto, o coveiro, em cima de uma papa: moço, quem era essa mulher aí? Essa é uma irmã da minha igreja. Ela era importante? Eu disse: por quê? Ela tem gente militar na família dela? Eu disse: por quê? Quando vocês entraram com o caixão, veio o caixão, vocês, e atrás veio um grupo de soldados de roupa branca. Parecia gente da marinha.
eles cercaram vocês. E quando vocês sepultaram ela e terminaram de cantar, eles pegaram as espadas e apontaram para a tumba. E foram embora. Eu saí dali dizendo: Jesus, vale a pena. Vale a pena. Inclina a sua cabeça mais um minutinho só. Por favor, inclina a sua cabeça. Furimianda rabachuri.